Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e a todas as irmãs, uma ótima tarde, ou noite, ou manhã que você vai ver esse vídeo. Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 1, verso 32, que não somente os que pecam, mas também os que consistem, no pecado. Hoje, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas que dizem ser homens e mulheres de Deus, que estão nessas igrejas que não têm doutrina, essas igrejas que são liberais, porta larga, que tudo pode. Eles veem o erro dos seus pastores e eles não têm coragem de denunciar o pecado dos seus pastores. Eles veem o erro dos seus dirigentes, dos diáconos, e eles não têm coragem de repreender o pecado. Diz que não concorda, mas não fala nada. De qualquer forma estão concordando. Porque se nós não protestamos contra, meus irmãos, nós estamos se aliando, sendo cúmplices nos pecados dessas pessoas. Elias, quando foi repreender Acabe e Jezabel, foi no meio de todo mundo. Por isso Acabe perseguiu ele junto com Jezabel. João Batista, repare bem, o livro de Mateus fala claramente, Marcos também, que ele repreendeu no meio de todo mundo. Herodes. Jesus da mesma forma, aos fariseus. Apóstolo Paulo repreendeu tanto o apóstolo Pedro, que era um homem de Deus, mas ele disse que ele não estava andando segundo a verdade, por isso repreendeu. E também repreendeu Alexandre Latueiro, citou o nome de Alexandre Latueiro, Demas, Emineu, citou o nome desses homens, que hoje está registrado na palavra de Deus. Ele chegou a dizer que entregou eles a Satanás. Então, meus irmãos, independente de quem seja pastor, diácono, presbítero, porque realmente essas pessoas outra hora eram homens e mulheres de Deus. Mas a partir do momento, meus irmãos, quando alguém sai da doutrina de Cristo, é contra a doutrina de Cristo, o apóstolo João deixa claramente que esse não tem Deus. Então, meus irmãos, nós temos que repreender o pecado desses homens. Nós temos que bater de frente com esses homens. Porque se nós não falar a verdade, esses homens vão continuar enganando. O diabo vai continuar usando esses homens para enganar. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que, se o pastor não prega a verdade, nós temos que repreender ele. E temos que fazer a diferença anunciando a verdade na igreja mundana. Porque imagine só, se você quer fazer a diferença adorando numa igreja onde não tem Deus, como você está fazendo diferença? Que diferença você está fazendo? Se você não prega a verdade contra essa Babilônia, contra essa casa rebelde, está no livro de Ezequiel. Se o profeta, a obrigação do profeta é anunciar, é pregar contra a casa rebelde, que ouçam o que deixem de ouvir. Se você fica calado, diz que está ali adorando, fazendo a diferença e não fala nada, vê o erro e não fala nada, você se junta junto com eles, se mistura junto com eles, você está sendo conivente com o pecado. Você está sendo a favor do pecado. E digo mais, está correndo risco de ir para o inferno também. O apóstolo Paulo diz nas cartas aos Coríntios que é melhor você comer na casa de uma pessoa que não é crente. Ele até diz, agora eu vos digo que não vos associei com aqueles que dizem ser irmãos e não são.
dizem ser irmãos, é avarentos, né? Devassos. Aí ele cita: com esses tais nem comais. Olha, meus irmãos, ele diz: com aqueles que diz ser irmãos e tiver essas qualidades malignas, ou seja, ser contra a doutrina. Romanos 16:17. Notai os irmãos que faz contenda e divisão contra a doutrina, desviai-vos deles. Quem é os irmãos que estão contra a doutrina? É os que não estão a favor, meus irmãos. Se o pastor não é a favor da doutrina, como que eu vou estar tendo essa amizade com ele? Como que eu vou estar me juntando com ele se ele é contra a doutrina? Comendo na casa dele, dormindo na casa dele. Se a palavra de Deus diz que não é para nós nem comer com ele, como é que eu vou congregar com esse pastor? Participar do cálice junto com ele, sendo que o cálice é uma comunhão. Como você vai ter comunhão com um adúltero? Como você vai ter comunhão com um falso profeta? Com o pastor avarento, mentiroso, que é contra a doutrina e é a favor do segundo casamento e é a favor da vaidade? Se você fizer isso, você está sendo contra Deus. A mesma coisa, está fazendo a mesma coisa que Balaão, quando Deus falou para ele não ir, ele foi. Por causa do dinheiro. Morreu desviado, via Deus, era o profeta dos olhos abertos. Mas morreu desviado. Por quê? Porque não obedeceu à voz do Senhor. Quando disse que não era para ele ir. Ele ia amaldiçoar o povo, sendo que Deus disse que o povo era bendito. E ainda incentivou Balaque, um jeito lá, para Balaque dar um jeito para Israel cometer pecado. Por isso que Balaão morreu no fio da espada e morreu desviado. Então, meus irmãos, é o perigo do profeta rebelde. Que uma coisa Deus não se agrada, uma coisa que é abominável a Deus, e ele abençoa. Uma igreja mundana onde não tem o Espírito de Deus, onde é uma seita. Aí o homem de Deus diz que vai ficar lá dentro fazendo a diferença. A diferença deles é só estar todo dia lá bem vestido, sentar no banco, trocar de lugar, trocar água. Isso não vai fazer diferença, meus irmãos. Se você estivesse fazendo a diferença, minha irmã, meu irmão, você pregaria contra o pecado lá dentro. Você pregaria contra o pecado. Se não tivesse oportunidade, na hora que você ouvisse uma heresia, você se levantava lá e falava e repreendia o pecado e sairia dessa igreja. Se eles não aceitavam, vocês batiriam o pó das vossas sandálias, que seria contra esta igreja, contra esta sinagoga. Então, meus irmãos, não podemos concordar, não. Não podemos concordar com o pecado da Babilônia, não. Não podemos. Senão nós vamos pagar até mesmo com a nossa própria salvação. Até mesmo com a nossa própria salvação. Tem uma pregadora aí dizendo que um mundano aí ia receber um dom de maravilha. Eu disse: nunca. Um cidadão que está tirando a doutrina, que o Espírito Santo usou o servo dele para botar na igreja, ele está tirando. Como? Ele pode até acontecer sinais, maravilhas e cura, na hora que ele orar, tudo. Mas não que é Deus que vai usar ele, porque ele está contra a doutrina de Cristo. E a palavra de Deus deixa claramente que todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo, mas prevarica, é contra, esse não tem Deus. Mas aquele que persevera, esse tem tanto o Pai como o Filho. Portanto, se alguém vir até vós e não traz essa doutrina, não recebais em casa e nem tampouco saudeis. Tá vendo, meus irmãos? Nem na nossa casa nós podemos receber esses falsos profetas. Nem dá a paz do Senhor Jesus, porque eles não têm paz. Fica esta palavra aí, irmãos, despertem. Vocês que estão nas igrejas mundanas, querem fazer diferença. A diferença de vocês é estar ali para protestar contra o pecado e não se unir com falsos profetas, com falsos irmãos. Caça uma igreja de doutrina para você congregar. Uma igreja que tem a sã doutrina, não tem igreja de sã doutrina. Fica aí orando, buscando a Deus, jejuando em casas, firme
Fica firme na oração que Deus prepara um ministério para você. Mas não fique nessas sinagogas de Satanás que para Deus são seitas. São seitas, não são ministérios de Deus não, são seitas de Satanás.